Muito bem, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. O pessoal tá feliz de se encontrar aí, botando o papo em dia, né? Graças a Deus estamos aqui, a graça e a paz. Vamos orar e imediatamente passar a palavra para o nosso professor desta manhã. O irmão Cédric está encarregado desta lição número 4. E vamos continuar a nossa caminhada na carta de Paulo aos Filipenses. Oremos. Deus querido, obrigado por estarmos aqui na Tua presença e estarmos juntos, ó Deus, estudando a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela semana que se inicia hoje e pedimos que possamos inaugurá-la à luz dos ensinamentos que temos estudado e que hoje vamos consolidar nesta aula. Uma semana de muitas atividades, uma semana abençoada, que sejamos, ó Pai, motivados a Te buscar e motivados a estar mais perto do Senhor, do conhecimento do nosso Deus, através da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, ó Deus, ilumina, ó Pai, a sua mente, seu coração, para nos ensinar nesta manhã e a nós, para aprendermos, para recebermos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem. Bom dia. Eu fiquei responsável pela lição 4, então acredito que todos aqueles que ainda não têm, com certeza já reservaram, né, a revista, e nós estamos aí estudando o livro de Filipenses. Tem sido uma caminhada muito boa, né, muito edificante. Temos aprendido com os ensinamentos de Paulo àquela igreja, como devemos proceder, como devemos viver, como devemos buscar viver uma vida prática e não somente ouvirmos e não colocarmos em prática tudo aquilo que Paulo ensinou àqueles irmãos daquela época e que hoje reflete na nossa vida aqui, quando nós abrimos a carta aos Filipenses e começamos essa leitura. Se todo mundo, por favor, pode abrir Filipenses 1, e nós vamos... Nessa manhã, nós vamos trabalhar em 3 versículos, do 9 ao 11. Né? Então, e a ênfase aqui é a oração. E ele coloca o título da lição como Oração, um caminho para o crescimento. E a série agora é a Unidade na Igreja. Então, ele vai tratar como nós devemos proceder para que haja unidade na igreja, à luz do que foi ensinado, que foi escrito por Paulo aos Filipenses naquela época. Né? Então, todos, por favor, abram suas Bíblias aí em Filipenses 1, né, de 9 a 11. Então, os 3 versículos vão dizer o seguinte: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esses são os 3 versículos que nós vamos trabalhar ou aprender um pouco nessa manhã. E como tem sido já de praxe, a lição ela sempre sugere esses três passos, essas 3 formas para a gente atingir os objetivos que foram propostos pelo irmão no momento que ele preparou esse estudo. E o primeiro é o seguinte, é saber. E ele diz que o que é o saber? É a melhor maneira de demonstrar amor pelos irmãos, como resultado do crescimento cristão, é orar ininterruptamente por eles. Então, primeiro eu preciso saber isso. Depois ele fala do sentir, que seria o quê? O desejo de orar por razões que tragam a glória ao nome de Deus, que promovam o crescimento do seu reino neste mundo e que sejam para o bem e contentamento próprio e do próximo. E o terceiro ponto, que é o agir, para que nós venhamos atingir o objetivo, que é o quê? Ter crescimento usando ou praticando a oração, que seria orando pelos irmãos no secreto e no sigilo da alma,
sendo habilitados a viver de forma agradável a Ele e trazendo glória a seu nome, no caso Deus, através o nome de Deus, através da plena comunhão, experimentando assim o verdadeiro vigor espiritual. Esse aqui ele usa essas 3 dimensões para que a gente possa começar a pensar. E aí eu fiquei refletindo, pensando um pouco lá em casa, eu digo, não, eu vou usar alguma coisa do que eu uso no dia a dia, né, na minha vida profissional. E aí eu montei um gráfico aqui para a gente tentar entender melhor qual a sugestão aqui do autor, tá certo? Então nós temos ali que se nós olharmos as 3 dimensões, tá certo? Com um olhar não só de perceber, mas principalmente eu quero que vocês pensem aqui nesse sentir ali. Tá? O que é o sentir? Esse sentir que está aí, ele é diferente de quando eu sinto a rajada de vento, que é uma coisa externa. Mas o sentir, ele vai partir de algo que já está dentro de mim. Para que, a partir do momento que eu tenha isso que está dentro de mim, eu comece a praticar tudo isso. E aqui, a prática é para que a gente alcance o objetivo, que é o quê? O correto caminho do crescimento e amadurecimento na vida cristã, que é a oração. A ideia aqui é que nós possamos entender que a oração, ela é um caminho correto para que eu cresça como cristão, para que eu amadureça como cristão. Mas esse sentir é um sentir de dentro para fora. E nós vamos observar que ele vai falar muito, e ele vai nos dar, logo na introdução, ele já vai falar sobre isso. Então não é aquele sentir em que eu movo as coisas de fora para dentro. Mas é o sentir que eu vou agir por conta do Espírito que já habita em mim. E ele vai me motivar, e ele vai me incentivar, e ele muitas vezes vai me constranger a praticar a oração para que eu cresça na minha vida espiritual. Então, não adianta, e isso aqui tem sido um mote muito das nossas conversas enquanto liderança, não adianta somente nós sentarmos, chegarmos aqui, escutarmos a palavra, a pregação ser uma pregação focada no que é o correto, de forma expositiva, sem fugir do texto, se isso não gere dentro de nós a vontade de praticar aquilo que é escutado. Porque senão simplesmente nós estamos agindo com religiosidade. Então, as 3 dimensões aqui, essas 3 perspectivas, que é o saber, o sentir e o agir, as 3 juntas lá na interseção, ali no centro, é que vão fazer com que nós consigamos atingir o objetivo que é o crescimento espiritual, é o crescimento na vida cristã. Então, não tem como dissociar as 3, elas têm que ser usadas e utilizadas em conjunto. Então nós precisamos saber que é importante orar pelos irmãos. O que está dentro de nós nos leva a orar, e a oração em si é o agir que ele está dizendo. Então sempre que vocês, assim, é uma sugestão, claro, né? Sempre que se olhar para essas 3 perspectivas, a gente tem sempre que lembrar de que elas em conjunto vão fazer com que a gente alcance o objetivo aqui, que é um caminho para o crescimento na vida cristã. E aí ele diz qual é o caminho, que é a oração. Então eu só fazendo aqui uma observação. Então a chave aqui, para os versículos que nós acabamos de ler, e para o crescimento e a maturidade cristã, Paulo está dizendo e falando lá aos filipenses que é a oração. Ele está dizendo, olha, eu peço, eu oro, eu rogo a Deus, como ele fala no primeiro versículo. Ele coloca, esta é a minha oração nessa tradução aqui, que é a que a gente utiliza, que é a NVI. Então, logo no início ali, ele já fala, olha, esta é a minha oração. Ele estava orando, ele estava em atividade. E o interessante é que o autor do material, ele vai dizer que é um crescimento. Então, é uma coisa que deve ser o quê? Ascendente e contínua. Então, o crescimento na vida cristã, ele vai ser contínuo. Ele vai ser ascendente também quando eu mantenho uma prática de oração diária e constante. E constante. Então,
para que haja o crescimento, Paulo está falando aos filipenses, está dizendo para eles, olha, vocês precisam orar, para que essa unidade no meio de vocês, ela aumente, ela cresça. Ok? Então, lembrando aí das três perspectivas ali. Mas vamos à introdução, que ele vai falar para nós, inicialmente, logo nas primeiras partes aí, que ele diz que há muitos métodos, muitas formas, muitas maneiras para que você... Só um probleminha aqui. Para que você alcance a espiritualidade. E muitos estão oferecendo uma espiritualidade instantânea. Aí eu fiquei lembrando, no momento que eu estava escrevendo e estudando um pouco sobre a lição, e eu fiquei pensando instantânea, aí veio uma experiência dessa semana que eu tive com alguma coisa que é bem instantânea, miojo, né? Miojo é um negócio assim bem instantâneo, né? Você coloca lá e 3 minutos, ele ainda bota lá na capa, né, na embalagem, ele coloca lá 3 minutos e aconteceu. E aí eu fui fazer para um amigo da Isabela, e ele gosta de miojo, e aí eu coloquei, quando eu estava fazendo isso, cara, método miojo. Então, muitas pessoas hoje, muitos gurus do mundo gospel, né, eles têm desenvolvido metodologias que é igual miojo, para um crescimento instantâneo. Mas que realmente eles não refletem o que é importante, que é você ter um crescimento baseado em coisas sólidas, em ensinamento sólido. E realmente, muitas vezes ele gera crescimento, mas é simplesmente fermento, né? Que vai fazer com o quê? Vai fazer com que a massa cresça rápido quando a gente tem o pão, mas que na verdade não tem a efetiva função. E aí ele vai dizer para a gente, olha, tem muitos métodos hoje que são métodos de crescimento instantâneo, ensinamentos que são ensinamentos de metodologias que fazem com que você pense que há um crescimento instantâneo. Mas ele está dizendo, olha, o crescimento correto, o crescimento para a unidade, o crescimento da espiritualidade cristã, ele vai se basear em outras coisas. E não métodos que fazem com que isso aconteça de forma rápida. E nós somos inclinados, e assim, na atualidade, a olhar, realmente, não, tem muita gente, puxa, que coisa abençoada. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva se preocupar em proclamar o Evangelho para que haja um crescimento da quantidade de pessoas que congregam e pensam e fazem com que o Evangelho seja o primeiro na vida delas. Mas aqui, a ideia é que precisa haver crescimento baseado em coisas sólidas. E é isso que Paulo vai ensinar aos filipenses aqui, para que a gente não tenha um crescimento instantâneo, mas que esse crescimento seja um crescimento baseado principalmente na palavra e nesse ensinamento aqui que é a oração. Então a revista ela vai destacar algumas coisas que eu achei, assim, alguns livros que eu achei assim, bem interessantes. E um assim, que me chamou muita atenção foi Do Inferno ao Céu em 3 Encontros. Eu fiquei pensando nesse livro, né? Do Inferno ao Céu em 3 Encontros, né? E o meio é o purgatório, né? O pastor está fazendo ali a observação. Pense comigo, né? Em 3 encontros eu vou do inferno ao céu. Que viagem, né? E aí ele coloca que são exemplos de uma promessa de uma espiritualidade instantânea, como o miojo. Mas não funciona assim. Precisa o que você precisa ter para ter um crescimento espiritual correto, você precisa conviver com as verdades que são colocadas na palavra. E isso é uma coisa que Paulo vai ensinar aqui. E hoje nós temos também os especialistas. Ele fala aqui sobre os especialistas, né? Tem se falado hoje muito no meio evangélico sobre o coach, né? O coach aplicando alguma coisa que não é ruim para o mundo, quem sabe, empresarial, para quem faz alguma coisa, você ter um treinador, né, que te leve e te cobre, te faça algumas coisas, mas não é com esse intuito de você ter uma estratégia embalada numa caixa que vai fazer com que haja crescimento espiritual verdadeiro.
Paulo vai ensinar aqui a nós, através dessa carta. E se os irmãos observarem, nós estamos aqui já há 4 domingos e nós estamos indo ainda, graças a Deus, para o versículo 11 do capítulo 1. Então a gente tem bastante coisa para aprender. Mas ele vai falar quem é esse especialista. E aí eu lembrei de uma colocação do Paul Washer que ele diz: se você usa meios carnais para atrair pessoas para a igreja, você irá atrair pessoas carnais e terá que continuar usando meios carnais, maiores ainda, para mantê-los na igreja. Que meio você... Aí ele pergunta, que meio você tem usado? Então, se nós começarmos a pensar somente em fazer com que esse crescimento seja um crescimento instantâneo, sem estar baseado sobre os ensinamentos que a palavra nos diz, isso pode ser muito perigoso e nos levar a termos muito movimento e pouco deslocamento. Eventos, momentos, seminários, simpósios, coach. E as pessoas acabam ficando cansadas de tanta coisa, quando Paulo vai ensinar para a gente aqui que a oração é uma das maneiras, é uma fórmula, é uma forma de você ter crescimento na unidade da igreja, crescimento na espiritualidade cristã de forma correta. Então, essas técnicas que hoje são colocadas para que haja um crescimento instantâneo, elas são muito perigosas, porque elas nos desviam do verdadeiro foco. E aí ele faz uma pergunta lá no final: será que essa fórmula que tem sido usada, ela é a fórmula correta para um crescimento correto, um crescimento espiritual e o crescimento da unidade na igreja? Mas ele sugere a nós, de forma bem específica, que há elementos infalíveis para o crescimento na vida cristã. 2 elementos que são infalíveis ainda aqui na introdução. Ele vai falar que a oração é um elemento infalível, ou eu não vou dizer aqui um método, mas é uma forma de você ter crescimento espiritual. E a segunda que ele sugere aqui, através da leitura, é que seja a leitura da palavra. Então, quando você tem esses 2 pontos para basear o seu alicerce e a sua vida cristã, com certeza você vai ter um crescimento. Mas principalmente, um crescimento na vida cristã, mas principalmente baseado no quê? Naquela terceira perspectiva lá, que é o agir também. Você precisa colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, tanto na leitura da palavra, como nas experiências com a oração. E o foco hoje da lição é a oração como caminho para o crescimento e a maturidade cristã. Então, o foco é a oração, ele dá ênfase na oração. E a gente vai caminhar na lição e você vai perceber que antes do versículo 9 ele já fala de oração. Ele já fala de oração antes do versículo 9. Né? A gente vai tocar aqui um pouquinho lá onde ele fala. E o mais interessante é que ele já está orando pela segunda vez por aqueles irmãos. Então, isso denota a nós, faz nos entender que ele orava bastante. Ele estava orando nesse momento aqui pelos filipenses e ele já tinha lá, eu acho que na lição que o pastor deu, inicialmente, ele já tinha orado. Então ele está ensinando aqui para aquela igreja que orar é uma forma de crescer espiritualmente. E aí eu fiquei me perguntando, o pastor já tinha falado, o Render já tinha falado, e a gente vai entrando no texto e vai observando o que ele vai mostrando, mas por que Paulo ora por esses irmãos? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas aqui o ponto é, o foco desse versículo, o foco dessa lição é nos mostrar que para haver crescimento espiritual é necessário orar, meus irmãos. Então vá botando aí, para quem é bom entendedor, né? Minha mãe que diz, vá botando sua barba de molho, né? Porque orar é importante para o crescimento espiritual da vida do cristão. Então, se essa não é uma prática comum, né, uma prática diária, não faz parte da sua disciplina, eu aconselho que comece a fazer, para que você não corra o risco de não ter um crescimento espiritual.
E é isso que ele está sugerindo aqui. Então, já passando aqui da introdução, a gente sempre deve lembrar. E eu não coloquei aqui no slide, mas quem está com a revista aí, ele vai dizer quem é o especialista. Lembrem ainda agora lá do especialista? Ele disse que nós temos aqui o especialista principal, que é o Espírito Santo. Esse é o especialista que vai fazer com que nós possamos ser impelidos ou constrangidos a ter uma vida de oração mais constante, a ter uma vida de oração mais efetiva. Isso fala tanto a minha vida que eu também já botei minhas barbas de molho aqui quando eu comecei a estudar essa lição, estudar essas verdades que muitas vezes nós passamos na leitura anual, né? E nem atentamos. Orar, meus irmãos, é fundamental. É fundamental. E aí ele começa a segunda parte da lição já fazendo uma pergunta. O que é oração? E aí ele destaca ali o verso 9a. Ele vai pegar só um pedacinho. E isto peço em oração. E isto peço em oração. Então a oração que Paulo agora está fazendo por aqueles irmãos é uma petição. Ele está pedindo a Deus por aqueles irmãos. E ele coloca lá, o que é oração? O que é oração? E aí eu fui dar uma pesquisada e ele diz assim, isto peço em oração. E aí alguns comentaristas dizem que essa tradução pode ser por meio da oração. Ele pediu aquilo através da oração. Ele pede aos irmãos alguma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas essa oração específica ele está dizendo, olha, eu peço isso em oração, ou por meio, ou através da oração. E aí eu vou pedir já para os irmãos que estão com o microfone, não sei se tem alguém com o microfone, que possa me ajudar, que possa ler o verso 4 ainda de Filipenses 1. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço imensamente. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Em todas as minhas orações. É muito interessante, porque Paulo já tinha orado, e ele orava várias vezes, porque vocês vão observar que a tradução diz, em todas as minhas orações. Ele não orou, ele orou uma vez e depois esqueceu dos filipenses. Não, ele continuou orando por aqueles irmãos. E ele falava, em todas as minhas orações, súplicas por todos, suplico por vós com alegria, numa outra tradução. Mas ele estava orando e dizendo, olha, sou alegre porque eu estou orando por vocês, mas eu oro por vocês. E ele está dizendo aqui, olha, e está nos ensinando, nós precisamos orar uns pelos outros. Às vezes a gente se envolve tanto com as nossas coisas que muitas vezes nós esquecemos de orar pelos outros irmãos. Inclusive pelos outros irmãos da nossa comunidade. Às vezes a gente consegue orar pelos irmãos de outros locais, mas às vezes a gente esquece na nossa prática de oração de orar por irmãos da nossa comunidade. E aqui Paulo estava dizendo, olha, eu oro por vocês e isso me traz alegria. Porque quando eu lembro de vocês, traz alegria ao meu coração. E aí eu oro e continuo orando. E aí ele responde, então, o que é a oração? E aí eu coloquei, é uma forma de comunicação com Deus, é uma forma de falar com Deus. Você fala com Deus através da oração. E ele está dizendo aqui, olha, eu oro por esses irmãos. E ele está dando ênfase aqui em dizer para nós, olha, é importante. Mas Paulo aqui, ele não trata da forma de orar. E o autor da lição, ele vai dizer, olha, ele não está dizendo aqui que você deve olhar de olhos fechados, se você deve orar de olhos fechados, de olhos abertos, se você deve orar sentado, deitado, andando, ajoelhado. Ele não está falando disso. Mas ele está falando aqui do conteúdo. Você está dizendo, puxa, qual é o conteúdo da oração de Paulo aqui? Por que ele orava por aqueles irmãos? Como é que ele colocava aquilo diante de Deus? E como nós fazemos isso hoje? Será que as nossas orações têm sido orações de confissão? Será que eu confesso meus pecados como forma de me comunicar com o meu Deus soberano? Será que eu falo com esse Deus intercedendo por outros irmãos?
Será que eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, entendendo que a oração é uma forma de eu me comunicar com Ele? Ou não? Ou eu não tenho pensado muito nisso? E aí eu anotei aí da revista. A minha oração, ela tem foco na atitude do orador e não na forma. Como é que está a minha atitude no momento que eu oro? Ou simplesmente eu estou me preocupando em estar de joelho ou estar acordado? Eu acredito que não dê para orar dormindo, né? Então, mas assim, ele está dizendo para a gente, não sei, né? Orar em todo tempo, mas acho que dormindo, acho que a gente dorme, né? Então, a ideia aqui, gente, é como é que está o coração de quem está orando. Porque esse coração, a não ser que os irmãos já tenham a experiência, eu ainda não tive essa de ter convivido com alguém que é sonâmbulo e ora, né? Dormindo, né? Não tive essa. Já vi gente que levanta e sai andando e tal, mas assim, né? Ainda não tive a experiência. Brincadeiras à parte, meus irmãos. O coração de quem está orando é o principal. Não é a forma como você está fazendo isso, mas o conteúdo da sua oração. Como é que está sendo? E às vezes a gente esquece do que diz 1 João 5, 14 e 15. E vai dizer isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhes temos pedido. Eu coloquei esse texto para mostrar para a gente que se a minha oração ela é uma oração de petição, ela tem que ser uma oração segundo o que Deus nos ensina. E João está afirmando aqui que quando eu faço uma oração, que seja uma oração de petição, e essa oração ela é segundo a vontade do nosso Deus, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. E aí ele afirma. E se sabemos que Ele ouve em tudo o que nós pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhes temos pedido. O que você tem pedido a Deus nas suas orações? Será que nós temos pedido segundo a vontade do nosso Deus? Entendendo que para haver o crescimento na unidade da igreja, que é o foco aqui, né? O crescimento na unidade entre os irmãos, porque já foi falado aqui, havia algumas coisas aqui na igreja de Filipenses que precisavam ser tratadas, que precisavam ser cuidadas naqueles irmãos. Havia alguma, pelo texto, pela leitura do livro todo, havia algumas dissensõezinhas entre os irmãos, ou quem sabe fossem num volume maior. Havia alguma, no capítulo 2 nós vamos, se Deus quiser ter oportunidade, de ver que eles eram um pouco soberbos e preocupados muito com a minha vida e não se preocupavam muito com os outros. Então Paulo vai tratar disso. Lá no capítulo 4 ele vai chamar as duas irmãs lá dos nomes que o pastor tem sempre falado que são nomes interessantes para filhos, né? Que elas tinham alguma divergência, tá certo? Então aqui o foco é tratar a unidade, mas principalmente é dizer para a gente que nós precisamos orar uns pelos outros e a prática da oração talvez seja a solução para essas divergências, essas diferenças que estavam acontecendo lá nos Filipenses e que podem acontecer hoje no meio da nossa igreja. Então que a gente fique bem alerta para como é que eu estou fazendo? Será que eu tenho me comunicado com o meu Deus? Mas nessa comunicação que eu tenho feito, qual tem sido o conteúdo das minhas orações? Paulo estava dizendo aqui aos Filipenses que ele rogava a Deus por aqueles irmãos. Que ele rogava a Deus por aqueles irmãos. Ainda no verso 9a, ele vai dizer para nós aqui na revista que isso deve ser um ato contínuo na vida cristã. E esse ato contínuo de você estar orando, de você estar em comunhão com Deus, ele vai levar ao crescimento desejado, tanto o seu crescimento espiritual, como o crescimento espiritual
da nossa igreja, como comunidade, que era o que Paulo estava falando lá aos Filipenses e fala hoje a nós. E aqui, meus irmãos, começa a sondar, e começou a sondar meu coração quando eu estava fazendo a lição, algumas coisas que nós temos que estar atrelados e assim, estar ligados, né? Como é que eu tenho aplicado na minha vida de oração esses princípios que Paulo tem colocado aqui? E aí eu coloquei algumas coisas aqui, algumas perguntas que para chamar a nossa atenção contra a aplicação aqui. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre essas perguntas. Tá certo? Primeira pergunta que eu coloquei, e aí eu fiz para mim, temos orado uns pelos outros? E aí eu não precisa levantar a mão não, né? Porque eu sei que teve bastante gente aqui, a gente sempre pede que venham mais, mas teve oração aqui na sexta-feira, então com certeza nós oramos uns pelos outros aqui na sexta. Nós oramos e com certeza, se Deus permitir, nós oraremos hoje à noite um pelos outros no momento de intercessão. Nós oramos domingo passado uns pelos outros no momento de intercessão. E provavelmente nós oramos uns pelos outros no grupo de vida durante a semana, certo? Aqueles que puderam ir. Mas fora esses eventos ou esses encontros que têm acontecido, nós temos orado uns pelos outros na nossa prática diária? Ou não? Essa é uma pergunta que eu fiz para mim e comecei a pensar, e isso foi me pressionando, né? Isso foi me pressionando. Por quê? Porque muitas vezes na minha vida eu passo e eu esqueço de orar pelos meus irmãos. Mas Paulo, ele não esquecia de orar pelos filipenses. Ele fala que ele ora mais de uma vez. Mas por que nós não temos orado? Ou nós deixamos de orar? Porque a nossa agenda, normalmente, não tem tempo separado, né? Se eu sentar, eu vou usar alguém que talvez lá em casa ela possa me oferecer somente hoje ovo para comer, mas aí eu vou usar minha esposa aqui como exemplo, né? E aí talvez se eu sentasse com a Edilene aqui e perguntasse para ela, amor, vamos montar a agenda aí, e aí ela vai montar, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e fazer aquilo outro, e aí lá no final, quando a gente terminar de montar a agenda, talvez, né, a gente não coloque nas nossas agendas diárias um momento de oração ou uma prática. Na sua agenda, você tem separado tempo para orar? Na sua agenda, naquilo que você faz diariamente ou não? Ou tem sido somente aquela famosa oração pelo alimento, né? E pela noite de paz. Eu lembro que a gente tinha muito isso quando eu era criança com a minha mãe, né? Ela fazia a prática, ela dizia, tem que recitar o Salmo 23 e fazer a oração antes de dormir para Deus lhe dar um bom sono. Com certeza, às vezes eu tinha pesadelos, né? Mas a gente fazia, às vezes eu tinha pesadelos, né? Mas, meus irmãos, será que na nossa agenda de oração a gente tem separado tempo para orar uns pelos outros? Essa é uma pergunta que ficou falando ao meu coração. E aí eu vou falar do conteúdo. E nesse momento em que eu separei, será que eu simplesmente não tenho apresentado somente uma lista de desejos vazios, como se Deus fosse, como o pastor falou aqui na semana passada, retrasada, se fosse simplesmente um gênio, né? Que a gente, não, Deus, olha, eu quero isso aqui, o meu desejo é esse, eu preciso disso. Será que nós temos orado segundo a vontade dele para nós? Acreditando que Deus está lá no céu, simplesmente para atender caprichos nossos? Qual tem sido o conteúdo das nossas orações? Paulo estava falando aqui a esses irmãos e pedindo a eles, para eles nós vamos ver na próxima parte da lição, que ele pede que aumente o amor. Mas o que eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, está muito nítido, é que a nossa oração, ela tem que ter um objetivo, que seja um objetivo segundo o que Deus nos ensina, segundo a vontade dele, para que ele, nos ouvindo, porque ele nos ouve, ele já dá a certeza, e a palavra garante ali em 1 João, que ele vai fazer com que aquilo aconteça. É isso que ele está nos ensinando aqui. E aí eu não posso deixar de falar sobre se nós temos valorizado as oportunidades de oração com a nossa comunidade.
Será que a gente valoriza como a gente valoriza outras coisas, o tempo de oração que a nossa comunidade, como igreja, para que a unidade aumente, ela tem disponível e disponibilizado a nós? Meus irmãos, irmã Maria, né, irmã Maria? Tem oração aqui toda terça-feira. Que horas é? 6 horas da manhã. Não é isso? Eu estou errado? Certinho? Olha aí, ó. Certinho. É um tempo em que nós temos disponibilizado para orarmos em comunidade. 6 às 7, 1 horinha. Aí, pô, o Sete vai falar só para as irmãs? Não vou falar não, vou falar para os irmãos também. Tive a grata experiência e oportunidade de estar aqui na terça-feira por um outro motivo, mas eu vi os homens também estão orando. É terça, Jean? Terça-feira. Começou a oração dos homens também. É de 7 às 8? 7 às 8 da noite. Ou melhor, 19 às 20. Né? Ou você acorda orando, ou você dorme orando aqui na terça-feira, né, meus irmãos? E nos outros dias, com certeza, também eu creio, né, que os irmãos têm tido essa prática. Meus irmãos, toda sexta, às 20 horas, também, nós temos oportunidade de orarmos com nossa comunidade. Paulo está dizendo assim, ó, orar é importante para que haja o crescimento. Mas eu vou voltar novamente lá no verso 4 ainda para falar uma coisa para vocês. Ele orava mais de uma vez. E o que é interessante, e o Calvino vai fazer um comentário bem legal, eu achei bem legal o comentário que ele faz em cima do versículo 4. Quem leu ainda agora foi... Pode repetir, Kaique, só para a gente ficar... O verso 4 ainda do capítulo 1. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha só. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Ele ficava alegre quando ele orava pelos filipenses. Aí Calvino vai fazer um comentário interessante. Ele vai dizer assim, ó, a alegria aponta para o passado. E a oração que Paulo está fazendo aponta para o futuro. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, puxa vida, Paulo quando ia orar, e ele lembrava dos filipenses, a alegria vinha no coração dele. Não é verdade? Mas ele nem por isso deixava de orar por aqueles irmãos, inclusive porque eles precisavam, né? Porque eles precisavam. Então a primeira aplicação que a gente já pode observar aqui é, temos orado uns pelos outros, qual tem sido o conteúdo dessas orações, e se nós temos valorizado o tempo e as oportunidades disponíveis aqui na nossa igreja para que nós possamos, em comunidade, ter tempo de oração. E aí nós avançamos. Aí ele divide aí, ele vai falar o motivo da oração de Paulo. Qual era o motivo da oração de Paulo? E aí nós já estamos na página 20, no segundo ponto aqui. E ele vai dizer o seguinte, o motivo da oração é... E eu vou ler o primeiro trecho aqui do primeiro parágrafo da revista. Ele fala o seguinte, qual a melhor maneira de mostrar que você ama o seu irmão? Será que é tomando café toda semana com ele? Levando para um passeio uma vez por mês? E aí ele fala, sei que todas essas coisas fortalecem o relacionamento, estreitam os laços fraternais, mas o que veremos no argumento e recomendação do apóstolo é que nada, e está em caixa alta, minimiza mais os conflitos na comunidade cristã do que a prática da oração. E são vários os motivos para que cada crente conforme mais e mais a sua vida nesse exercício. O crescimento na prática do amor é o motivo da oração de Paulo. E é muito claro que o amor de vocês aumente. Ele orou, pediu a Deus e disse, olha, eu estou em oração aqui pedindo, Senhor, que o amor entre aqueles irmãos lá de Filipenses aumente. E ele vai dizer para a gente, olha, tudo o que vocês fazem, e é isso que o autor está dizendo aqui, é legal. Então a gente ter um encontro para assar uma carne, né, bater um papo, jogar o futebol, quem sabe assistir um filme, isso tudo é importante. Mas nada minimiza, e aqui o problema que ele estava tratando entre aqueles irmãos é que havia algum rusgo, havia algum probleminha lá entre os irmãos lá em Filipenses, lá em Filipos, né? Havia alguma divergênciazinha, então ele diz, olha, nada melhor do que orar para que essas situações sejam resolvidas, debeladas, tá certo? Então ele está dizendo assim, não há prática melhor, mas ele diz que a solução
é que o amor, ele pede que o amor aumente. Aí eu fiquei lendo aí, ó, a petição de Paulo é para que o amor, e aí eu li um comentário, né, lendo, ele disse assim, o amor ágape. Aí eu falei, não pode. Porque o autor lá do comentário dizia o seguinte, não, lá no grego, né, o amor é ágape. Eu falei, não pode ser o amor ágape. Aí eu fiz, né, duvidando, aí eu disse, não, vou pegar a Bíblia em grego, né, para saber se era o ágape mesmo, porque ágape é o grupo que eu faço parte, né. Falei, cara, será que é ágape mesmo? Aí eu fui no Google, né, porque eu não sei falar grego, aí peguei lá a palavra mesmo e botei lá, e era. Aí eu falei, cara, ele pediu para que aumentasse o amor ágape dos filipenses. E aí eu falei, puxa, e eu acreditando aqui que era para aumentar o amor uns pelos outros. E aí eu entendi o que Paulo quis dizer. Ele disse, olha, se o amor por Deus, né, que é o ágape aqui, aumentar na vida daqueles irmãos, com certeza o amor uns pelos outros também vai aumentar. E aí eu entendi por que ele colocou e ele pediu naquela oração a Deus que aumentasse o amor ágape. Ali eu coloquei entre parênteses. A consequência daquilo ali é que haverá um crescimento do amor uns pelos outros. Ele está dizendo, olha, vocês precisam amar mais a Deus. Porque quando você ama mais a Deus, você começa esse amor, o pastor tem falado aqui, a gente sempre fala que quando o relacionamento com Deus na vertical está bem, você automaticamente, isso, gente, irmãos, não é consequência. O teu amor com o outro irmão, você vai olhar o seu irmão usando essa lente do amor que Deus tem por nós. Então aqui Paulo pede, olha, para resolver esses problemas que vocês estão tendo aí, amem mais a Deus. Amem mais a Deus. Se vocês amarem mais a Deus, esses problemas que vocês estão tendo, eles vão ser resolvidos. E ele usa, meus irmãos, um instrumento que é a oração, distante, para fazer isso. Ele está longe daqueles irmãos. Se você ler, com certeza os irmãos já leem, eu até sugiro, leia a carta de Filipenses. Agora, são quatro capítulos, agora não, né? Mas assim, durante o tempo que nós estivermos estudando aqui essa carta, você vai perceber que Paulo, ele ora, ele roga, ele fala, ele escreve coisas a esses irmãos aqui, porque ele tinha alegria em fazer aquilo e porque ele os amava. O nosso amor por Deus precisa aumentar para que nós possamos amar mais ao próximo, amar mais aos outros, amar mais entre nós. E aí é a única dívida que nós devemos ter, né? Fora aquela, claro, que foi colocada aqui na época que nós estudamos, aquelas que nós podemos ter, né? Uma dívida da casa própria, né? Lembra que o pastor falou aqui quando a gente estava estudando os princípios de finanças? Mas essa é uma dívida que nós temos que ter todo o tempo. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, ele está escrevendo aos Romanos. Está dizendo, olha, deva amor, né? Deva amor. Porque ele sempre a ideia de dívida, pelo menos eu, né? Assim eu não consigo esquecer, né? Eu não consigo esquecer. E a Edilene, ela não consegue esquecer também, porque ela me lembra todo o tempo. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que a ideia que ele coloca aqui, olha, a única dívida que você deve ter é a dívida em amor, o amor pelos outros, porque isso sempre vai fazer, puxa, eu devo amor ao Ked, então eu tenho que pagar aquela minha dívida. E é isso que ele está ensinando aqui para nós. A dívida que nós temos que ter é a dívida do amor, um amor recíproco. E aí ele coloca, a forma de dissolver dissensões que existiam entre irmãos na igreja de Filipenses era através da disposição a amar. E aí, qual é a forma, e eu coloquei aqui, não coloquei lá, mas coloquei, qual é a melhor maneira de mostrar que você ama seu irmão? Orando por ele. É isso que Paulo está falando aqui, ele está orando, né? E essa forma eu fiquei pensando na forma de demonstrar amor pelos irmãos, e eu tenho escutado um testemunho sempre
da oração em comunidade aqui é que normalmente eu não durmo nesse horário de 6 às 7, eu não estou dormindo ainda. Quer dizer, eu já acordei, né? Mas eu podia pensar assim, às vezes tem muita gente que está dormindo ainda às 6 horas da manhã na terça-feira. Mas eu escuto aqui constantemente um testemunho de que nesse horário das 6 horas da manhã, em que as irmãs oram aqui, elas oram pelos filhos e pelos casais e pelas famílias da nossa igreja. Eles oram por isso. Elas demonstram amor por outros irmãos, orando pela minha família, pela minha filha, por mim. Aqui, qual a melhor forma de demonstrar amor ao teu irmão do que você orar por ele, do que você interceder a Deus por aquele outro irmão? Quando o amor ágape aumenta, meus irmãos, automaticamente iremos agir com mais amor ao próximo. E aí eu copei o seguinte: aquele em que habita o amor de Deus ama aqueles que Deus ama. Parece redundante, né, assim, mas quando eu tenho o amor de Deus, automaticamente eu amo aqueles a quem Deus ama. E eu me proponho e eu me submeto a também rogar a Deus por aqueles. Ele está dizendo para a gente, olha, qual tem sido o motivo da oração de vocês? Mas eu peço que o amor de Deus no coração de vocês aumente. E quando esse amor de Deus, ou essa busca a Deus, ou essa referência de quem é Deus na sua vida comece a acontecer, você com certeza vai buscar amar mais o seu irmão. E vocês observam aqui, irmãos, que aquela não era uma igreja que faltava amor, era uma igreja amorosa. Filipenses, eles ajudaram muito Paulo. Paulo lembra com a alegria daqueles irmãos. Mas mesmo assim, ele pede que eles orem e que o amor de Deus aumente mais na vida daqueles irmãos. Mas ele continua, ele faz uma divisão ali, A, B, C e D. E aí ele vai falar um pouco do crescimento no conhecimento. Aí ele fala que nós precisamos ter um crescimento, e o motivo da oração é que haja um crescimento cada vez maior em conhecimento. E aí eu fiz algumas anotações aqui, e essas anotações, elas são assim, é bem interessante, diz assim, que é um conhecimento, e esse conhecimento que ele fala aqui é um conhecimento baseado no amor a Deus e na sua palavra. Esse conhecimento levará o cristão a discernir em situações e perceber como proceder de forma correta diante de situações que podem o levar a errar o alvo que é Cristo. Então, o motivo da oração também, primeiro, é que o nosso amor a Deus aumente, e automaticamente o amor aos irmãos também aumente. E o segundo motivo para que eu continue a insistir e estar orando é que cada vez mais eu conheça a Deus. Cada vez mais eu perceba no momento em que eu me coloco diante de uma situação em que eu tenho que decidir se aquilo ali é certo, errado, se é o melhor ou não. Esse conhecimento vai me ajudar nessa situação. Então, quando eu amo a Deus e quando eu observo que a palavra dele me ensina, se torna mais fácil eu decidir entre o certo e o errado. E aí eu, pesquisando um pouco com relação ao conhecimento, há um autor que diz o seguinte: o que é esse conhecimento colocado aqui aos Filipenses? Ele coloca assim: é a habilidade prática de aplicar princípios gerais em situações particulares. É a habilidade prática de aplicar princípios gerais em situações particulares. É quando ele diz assim para mim, olha, você, uma coisa geral, você precisa ou você deve olhar para a lei lá, para os 10 mandamentos e não adulterar. E isso é uma coisa que eu preciso aplicar na minha vida particular. É um princípio que está sobre todos, mas na minha vida particular ele precisa ser aplicado. Aí vocês vão dizer, mas ainda não estou entendendo. Ele está dizendo, olha, para você conseguir discernir entre adulterar ou não, você precisa do conhecimento. Porque senão isso é uma prática, não vou dizer que aqui no nosso país seja uma prática comum, mas isso se torna irrelevante para você. Quando você não tem o conhecimento baseado na palavra. E que ela vai dizer para você
que você precisa de desenvolver essa habilidade de aplicar na sua vida particular esses princípios que são colocados de forma geral na palavra. A gente sempre tem destacado aqui que na palavra há tudo para você, mas ela não vai dizer algumas coisas específicas com relação à física nuclear, sobre nanorobótica, ela não vai falar sobre isso. Mas se lá no momento, e aqui eu vou só, estou exemplificando, em que você vai aplicar esse conhecimento lá nessa área, você vai discernir, puxa, explodir com a próxima bomba nuclear o mundo e tal, isso aqui é uma coisa boa ou ruim? Isso vai de encontro ao que a Bíblia me ensina ou não? É isso que ele está dizendo aqui. É a habilidade, quando eu conheço a Deus e eu conheço a palavra, em que em dado momento da minha vida eu preciso decidir, mesmo que isso não esteja escrito na palavra de forma minuciosa. Vocês conseguiram me entender? Eu preciso crescer cada vez mais em conhecimento. E aí, gente, quando eu li e vim lendo essa lição, isso foi assim, batendo no meu coração e foi me dizer assim, puxa Deus, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de ter contato com tantas coisas maravilhosas. Então, esse conhecimento é o conhecimento das coisas divinas e éticas. Conhecimento certo gera decisões certas. Conhecimento certo gera decisões certas. E conhecimento aqui eu volto a destacar lá, é aquele conhecimento do amor a Deus e da palavra dele. E aí ele avança um pouco, ele vai falar um pouco para a gente do conhecimento no discernimento. E aí eu fiz um destaque aqui para que a gente possa sempre lembrar disso. Conhecer a Deus vai nos fazer tomar as decisões corretas. Vai nos fazer tomar as decisões corretas. Mas o pedido de Paulo na oração é que os filipenses conhecessem cada vez mais, ou crescessem ou aumentassem cada vez mais o conhecimento de Deus naqueles irmãos. E ele avança. Não sei aqui, deixa eu só me sincronizar aqui com a... Tá, crescimento no conhecimento. É isso mesmo. Eu marquei aqui, eu estava lendo e puxando aqui, e aí eu marquei o finalzinho do primeiro parágrafo da lição, e foi uma coisa assim que a primeira vez que eu li, eu estava lendo a lição e tal, e a Islene estava sentada no sofá, e quando eu li, eu virei para ela e falei, pô, olha, eu li um negócio precioso aqui, vou anotar, porque isso aqui a gente tem que falar lá no domingo, e isso falou ao meu coração, e eu quero que fale também ao coração dos irmãos, que é o finalzinho, ele diz, a manifestação correta do amor só é possível mediante uma mente preenchida pelas verdades de Deus. O amor verdadeiro, ele só é verdadeiro se essa mente que está amando, ela for preenchida pelas verdades de Deus. É o finalzinho do primeiro parágrafo. Não sei se quem tem a revista aí pode marcar. E aí isso ficou bem marcado na minha mente. É um amor, meus irmãos, que tem que crescer de contínuo, em conhecimento e em percepção. Esse amor nos torna sensíveis a distinguir entre o que é bom e o que é mal. E há um autor que diz que se nós amamos algo, nós desejamos cada vez saber mais sobre aquilo. Meus irmãos, se nós amamos a Deus, o nosso desejo, e eu entendi o que ele quis dizer, deve ser cada vez mais conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e buscar conhecê-lo. Paulo está pedindo àqueles irmãos que cada vez mais o conhecimento deles a Deus aumente. O verdadeiro amor conduz a um conhecimento e a uma obediência que crescem diariamente. Se nós amamos a Jesus Cristo, a cada dia desejamos aprender mais dele e das suas verdades. Isso. E ele ainda vai falar no final ainda, no ponto
2.1, ele vai falar que a falta de conhecimento certo nos leva a um amor raso e reflete um coração que não ama a Deus. No finalzinho do segundo parágrafo, ele vai falar nisso. Se você não conhece a Deus, o seu amor a Ele é um amor raso. Pense numa experiência complicada você tomar, né? Você está lá alegre, saiu de férias, aí chegou lá no Igarapé, aqui a gente tem muito Igarapé, né? E aí você, puxa, vou tomar aquele banho do Igarapé, e quando você chega no Igarapé, a água está dando na canela, você não consegue dar um mergulho. É uma decepção. O conhecimento raso de Deus vai gerar, ou melhor, um amor raso de Deus vai justamente fazer com que nós, quando nós estivermos diante de uma situação em que precisa se discernir entre o bem e o mal, a gente vai ficar com cara de estátua lá e não saber, meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Quando se eu tivesse conhecendo e amando o meu Deus verdadeiramente, aquilo não seria tão difícil. É necessário para o crescimento na vida cristã que as minhas orações, que essa oração aqui de Paulo, ela motivou e ela disse àqueles irmãos, olha, vocês precisam conhecer cada vez mais a Deus. Mas nós vamos avançando, nós vamos para o 2.3. Crescimento no discernimento. Crescimento no discernimento, que é o 9D aí. Que seria esse crescimento? O que seria esse crescimento no discernimento? Seria a capacidade de avaliar as situações e dizer se aquilo é certo ou errado. Né? Então, quando eu já falei aqui, só vou pincelar um pouco aqui, e é o que o autor fala aqui, e ele coloca em caixa alta, inclusive, quando ele fala, quando eu conheço a Deus, fica mais fácil eu discernir entre o certo ou o errado. Foi aquilo que eu falei ainda há um pouco, quando eu amo alguma coisa ou algo, eu consigo mergulhar de tal forma e conhecendo aquilo, porque eu amo aquilo, eu acabo entendendo se há alguma coisa errada ou não relacionada àquela coisa a qual eu amo. Então ele está dizendo aqui, olha, quando você cresce no discernimento, ou na percepção de que aquilo ou do seu amor a Deus, fica muito mais fácil você discernir entre o certo e o errado. E aí ele conta uma história aqui. Né? Ele diz que às vezes as pessoas impulsivas, ele fala aqui no finalzinho, ele vai dizer assim, ó, às vezes numa discussão, eu não vou dizer um bate-boca, mas quem sabe em alguma divergência, às vezes nós agimos com impulsividade e respondemos de uma forma precipitada. E essa resposta de forma precipitada, ou essa impulsividade, ela não é sinal ou não é uma característica daquelas pessoas que conhecem a Deus. Porque elas sabem que não é necessário você agir daquela maneira. Então ele está dizendo, olha, cresçam no discernimento para entender o que pode ser certo ou errado. E talvez aquela tomada de decisão errada pode gerar um desconforto na unidade da igreja. E é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, olha, muito cuidado. Cresçam no discernimento, cresçam nisso. Façam com que vocês possam perceber o que é certo ou errado de forma mais rápida, se vocês crescerem no conhecimento e discernimento de Deus. E aí a gente consegue, só faltou colocar ali, que é o crescimento no discernimento. E aí nós vamos para algumas aplicações aí. Eu faço sempre as perguntas porque as perguntas são boas, porque elas ficam, às vezes, gritando na nossa mente. Então, tem uns 3 perguntas aí. Temos buscado conhecer a Deus e sua vontade? Qual é a nossa atitude diante de situações de conflito? Temos orado por unidade na nossa comunidade e em nossos relacionamentos? Então, são 3 perguntas aí que elas nos pressionam, né? E elas me pressionaram muito. Qual tem sido o nosso nível? Ou como está? Eu não vou dizer que isso, meus irmãos, seria um parâmetro, alguma coisa assim. Mas eu vou usar aqui uma expressão que é conhecida de todos. Como é que está o meu termômetro
em conhecer a Deus e a vontade dele? Está muito frio? Está muito quente? Como é que está isso na minha vida? Será que eu tenho buscado conhecer a Deus e a vontade dele? Ou não? Porque quando eu busco a Deus, eu conheço a sua vontade, fica muito mais fácil você ter um crescimento em conhecimento e em discernimento. E aí, quando eu busco a Deus, quando eu tenho essa percepção, eu posso responder a segunda pergunta lá. Qual tem sido a atitude em situações de conflito? Quando eu me deparo com o irmão, quem sabe, e quem sabe as nossas percepções para aquela situação não sejam as mesmas. E aí, como é que eu reajo? Será que eu reajo conforme o conhecimento que eu já adquiri do meu Deus? Ou eu simplesmente deixo as minhas emoções não dominadas ainda por Deus agirem naquela hora? Como é que tem sido as nossas reações diante de situações de conflito? E esses conflitos aqui, eu estendo aqui também aos nossos relacionamentos familiares, diários. E aí lá, vamos falar de oração novamente. E aí, nós temos orado para que na nossa comunidade, no nosso meio, haja unidade? Haja unidade? Ou simplesmente a gente esquece desses temas no momento em que nós temos pedido a Deus em oração? Paulo está orando pelos filipenses e pedindo justamente isso. Paulo está nos ensinando, através da carta aos filipenses, que é necessário unidade e amor para que haja crescimento no meio da comunidade de Cristo. Nós precisamos de amor, nós precisamos de unidade, e nós precisamos conhecer a Deus mais e mais. Conhecer a Deus mais e mais, para que esse crescimento aumente. Mas vamos avançar. A lição é muito boa e nós vamos avançando. E aí ele vai lá para o verso 10a ao 11a. Tá? A aprovação das coisas excelentes, para discernirem o que é melhor. E eu fiquei parado aqui um pouco no texto e olhando, e assim... A palavra que o Paulo usou aqui, para esse discernimento, diferenciar aqui, é justamente... ela era usada para você fazer prova de metal. Ele diz assim, que a palavra aí que é usada é o termo para provar o metal ou a moeda, para verificar que o metal seja genuíno, puro e sem mescla nem falsificação. Então ele está dizendo para a gente, esse discernimento que vocês vão ter, ou o resultado esperado para quando você ora, para quando você pede a Deus que Ele te aumente o amor entre vocês, é para que vocês possam perceber o que é o melhor para vocês. E não perceber, ou melhor, perceber no momento em que isso é colocado diante de vocês, se aquilo não é falso. Se aquilo não é uma coisa que não é verdadeiro. Então, o discernimento aqui é justamente para fazer diferença. É para você olhar, isso aqui é ouro, que era isso que ele está falando. Não, isso aqui eu esqueci o nome. Tem o ouro e tem um que eles usam lá que não é o ouro verdadeiro, né? É uma outra coisa, que não é o ouro, e às vezes o cara quer passar por ouro. Então o que ele faz? Ele diz, olha, essa palavra aqui é para que você consiga discernir o que realmente é melhor. Paulo está pedindo e rogando a Deus para que aqueles irmãos, entre eles, possam perceber quais são as atitudes de um amor verdadeiro. Ele está dizendo aqui, olha, observem isso. O cristão, ele deve buscar o conhecimento correto para discernir o que é melhor entre várias coisas boas. Entre várias coisas boas. E ele elenca aqui uma série de coisas boas. Vocês observaram? No finalzinho do 3.2, ele diz assim, a Bíblia sempre mostra que as coisas excelentes estão relacionadas ao sacrifício de Jesus e seus resultados. Por isso, mesmo que o cristão busque conforto, estabilidade financeira e saúde, que não são coisas ruins em si mesmas, existe algo incrivelmente superior, que é a salvação eterna em Jesus. Ele está dizendo para a gente, olha, olhem bem para vocês não acharem que buscar
um cargo, buscar um emprego, buscar uma estabilidade, buscar um casamento, buscar ter um filho, buscar qualquer coisa que não é ruim, ele está dizendo aqui, se torne mais importante do que buscar a Deus, do que a salvação em Cristo. E ele diz assim, para discernir o que é melhor e não dar prioridade ao que não é melhor. Para você diferenciar se aquilo ali é verdadeiro ou se aquilo ali é falso. Ele está dizendo aqui para a gente. Por quê? Porque na nossa vida, meus irmãos, nós quase que normalmente, a nossa luta ela é muito grande em não trocar a salvação, e eu não estou dizendo aqui, não estou falando em perda, mas não trocar as coisas e os resultados da minha salvação ou do que é mais importante para mim por coisas supérfluas. Coisas que não têm, elas não causam consequências para a eternidade. E isso acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente prioriza o trabalho, às vezes a gente prioriza o casamento, o cônjuge, um filho. Quando ele diz aqui para a gente, olha, vocês precisam saber o que é melhor. E para vocês saberem o que é melhor, e discernirem o que é melhor, busquem me conhecer. O último parágrafo aqui é muito interessante porque ele fala disso. Que não são coisas ruins. Lembra lá? Não são coisas ruins. Ter uma família, casar, ter um filho, ter um carro, não são coisas ruins. Mas que muitas vezes nós acabamos colocando isso em lugar do que é mais e o que é melhor e o que é mais importante, que é o nosso Deus, o nosso Cristo. Paulo aqui, ele está ensinando aqueles irmãos de que há na nossa vida situações em que nós precisamos discernir entre o que é bom e o que é melhor. E o melhor para o cristão é colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Algumas traduções que usam a palavra sincero, não sei se alguém tem também, que seria sem mistura, não adulterado, puro. Mas ele avança. Então, para discernirem o que é melhor ali, então, a aprovação das coisas, do que é melhor, do que é excelente para a gente. E ele continua, e ele diz que é desenvolvendo uma vida sincera, e era o que eu estava falando ainda há pouco, a fim de serem sinceros. Que aquilo ali que você está falando é uma coisa que realmente não tem mistura. Não tem mistura. A vida sincera, ele coloca aqui, é uma vida pura, sem manchas e irrepreensível. E aí eu vou lá no final. E ele coloca aqui, ele deve cuidar para viver, o cristão que vive e desenvolve uma vida sincera, ele deve cuidar para não viver de forma repreensível e assim cometer corrupção. Esse cuidado de uma vida sincera deve se estender por completo, de forma a ter implicações em todas as áreas. O resultado esperado, quando eu tenho uma vida e um crescimento espiritual em oração, é que o meu proceder seja um proceder sincero, seja um proceder puro. E aí eu peguei um comentarista, ele é muito interessante, porque ele diz assim, olha, toda vez que você se deparar com uma situação em que você precisa ser sincero, você precisa ser purificado, você faz a pergunta, ficarei envergonhado se Jesus voltar agora? No momento em que eu estou procedendo daquela forma? Isso me trará vergonha? Isso me trará vergonha? Então aquilo ali não é... Aquilo ali vai macular, aquilo ali vai fazer com que eu não seja puro, ou não seja o que ele diz aqui. Ele diz assim, aquilo não vai refletir uma vida irrepreensível, sem corrupção. Tinha um pastor que ele dava um exemplo, eu acho assim um pouco até extremo. Mas esse aqui é melhor, é mais extremo. Né? Porque ele diz assim, a pergunta que ele faz aqui, será que no momento, e assim eu vou ser bem claro, será que no momento que eu estou cometendo aquele pecado, se Jesus voltar, isso vai me deixar constrangido? Isso vai me deixar envergonhado? Meu Deus, eu estou fazendo isso que não era para eu fazer. Eu não estou sendo puro, eu não estou sendo sincero, eu estou me corrompendo nesse momento. E aí ele dizia, eu duvido, e aí eu fiquei pensando naquilo, o pastor falava, eu duvido que você chame a sua mãe, diga assim, mãe, vem cá que eu vou pecar. A gente não chama, né? A gente faz as coisas, né? Eu duvido. E aí eu ficava pensando, meu Deus, é verdade, né? Mas a minha mãe não está lá naquele momento. Ou meu pai, ou quem quer que seja, o pastor, né? Vamos logo, né? Não está lá, mas Deus está.
E ele sabe que eu não estou tendo um procedimento de forma pura, de forma correta. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, se isso que vocês forem fazer for envergonhar, ou vou trazer corrupção, não façam. Mas, irmãos, anteriormente ele disse para a gente, olha, para vocês discernirem entre o que é bom e o que é ruim, vocês precisam conhecer a Deus. E aí Paulo pede que isso aumente. O conhecimento a Deus vai fazer com que eu olhe para aquela situação, volte lá no terceiro slide e tenha uma vida de agir, de prática daquilo. O pastor, conversando conosco essa semana, dizia, olha, nós precisamos de ortopraxia. Né? E aí eu digo, meu Deus, ortopraxia. Aí eu fui viver uma vida prática. Viver uma vida de prática. De que a gente olhe e percebe e diz assim, olha, você precisa ser puro. Paulo está ensinando aqui. A revista está mostrando para a gente. E muitas vezes nós nos esquecemos. Então, o conhecimento, ele é fundamental para isso. Ele é fundamental para isso. Mas não é só o conhecimento intelectual. Mas é aquele conhecimento que nos faz sentir e agir. Tá? E aí nós vamos avançando aqui, e aí você vai desenvolver uma vida inculpável, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Irrepreensíveis até o dia de Cristo. Eu não consigo repreender, né? Porque ele está vivendo uma vida correta, né? E aí aqui o autor vai falar e ele vai falar uma coisa muito boa no final do primeiro parágrafo. O salvo precisa levar uma vida reta. Não pode ser pedra de tropeço para outros e precisa dormir tranquilo por ser um crente obediente e fiel. Aí o comentarista ele vai fazer uma outra observação. A primeira é, será que isso me deixaria, isso que eu estou cometendo agora, ou esse pecado, ou essa prática que eu tenho, estou fazendo agora, será que eu ficaria envergonhado se Deus voltasse agora, se Jesus voltasse agora? Perfeito. Ele faz uma segunda pergunta. Ele diz o seguinte, para quem vive uma vida irrepreensível, busca viver uma vida irrepreensível, ele diz, olha, esse ato que eu estou fazendo agora, ou cometendo agora, será tropeço para outros? É uma pergunta que a gente precisa fazer aqui. Né? Será que o que eu estou fazendo agora, será que a influência que eu estou tendo sobre a vida de uma outra pessoa, né, vai fazer com que ela tropece? Então ele está dizendo aqui, olha, desenvolva uma vida inculpável, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ele diz, até a volta de Cristo, tente viver uma vida em que você não atrapalhe os outros ou não cause tropeço. E aí é o finalzinho aqui do trecho, do 3.3. O salvo precisa levar uma vida reta. E ele coloca, não pode ser pedra de tropeço para os outros. A aplicação aqui é muito direta. Ela é muito direta. Está dizendo, olha, vocês talvez, com as suas atitudes, você pode estar fazendo com que os outros tropecem. Os outros tropecem. E ele avança. Ele vai falar para a gente, o desenvolvimento de uma vida frutífera, cheio de frutos da justiça. Meus irmãos, frutificar, eu anotei aqui, é amadurecer na vida cristã. Quando você cresce na vida cristã, quando o amor a Deus aumenta, a consequência disso são frutos. Frutos de justiça. Frutos de justiça. É isso que ele colocou aqui no início. E aí ele coloca bem no meio aí. Eu destaquei que é frutificar é amadurecer na vida cristã. E aí ele fala de algumas coisas, de várias práticas que nós podemos ter para que a gente frutifique mais. Ele diz, olha, você pode aprimorar a leitura da Bíblia, você pode exercitar ou desenvolver a prática de ter e fazer orações saudáveis, você pode ter amor um amor fraternal com os outros irmãos. Isso tudo são frutos da justiça, frutos da busca correta. Então, quando eu aumento o meu amor por Deus, quando eu busco conhecimento de Deus, quando eu começo a discernir, baseado no que eu
tenho aprendido com o meu Deus, automaticamente eu vou dar frutos de justiça. Então, quando eu olho para a minha vida e olho para dentro de mim, eu observo, puxa Deus, me ajuda a dar mais frutos. Frutos de justiça. Paulo está dizendo para eles, olha, essas práticas ou o que eu estou escrevendo aqui nessa carta para vocês, tudo isso, se vocês seguirem e escutarem, vocês vão frutificar, vocês vão dar frutos de justiça. A vida de oração e de leitura da palavra são os frutos indispensáveis para o desenvolvimento de outros frutos. Pode parecer, e eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Pode parecer chato essa insistência. Leia a Bíblia, faça a leitura diária, faça o devocional, busque a Deus, ore, venha. Parece assim, né? Chato. Mas ele está dizendo aqui pra gente, olha, cada cristão, quando segue essas práticas, os frutos que vai produzir são frutos de justiça. São frutos verdadeiros. E os frutos são sinais de que eu tenho amadurecido na minha caminhada cristã. O meu crescimento tem sido um crescimento ascendente. Um crescimento ascendente. Os resultados esperados. A aplicação. E eu coloquei aí. Como tem sido o meu testemunho diante do mundo? Na escola, na faculdade, no trabalho e família. Como é que tem sido? Quais têm sido os meus frutos lá? Será que tem sido os frutos que eu colho quando eu me envolvo ou quando eu desenvolvo uma leitura correta da Bíblia? Será que os frutos que eu gero têm sido os frutos de orações feitas segundo o que Deus nos ensina, ou segundo a sua vontade? Como têm sido os meus frutos? Será que tem sido fruto de justiça? E aí eu peguei de um comentarista. O que somos será visto no que fazemos. O que somos será visto no que fazemos. Aí, isso, eu lembrei disso aqui lá eu acho que é Mateus, a videira, né? A videira verdadeira. E aí ele vai falar sobre os frutos. João, o pastor botou ali, João. Né? João. Então, a videira, ela não dá outra coisa. Ela dá uvas. O verdadeiro cristão, ele deve frutificar, não uvas, né? Mas a vida dele deve ser frutos de justiça. Mas onde é que eu vejo? Eu vejo no que eu faço. Será que o que eu tenho feito, ou o meu testemunho diante do mundo, tanto na escola, faculdade, trabalho, família, tem sido frutos corretos? Frutos de justiça? Paulo escreve aos Filipenses, ele destaca isso. Ele diz aí, olha, os resultados, ou o resultado esperado, para aqueles que buscam crescer no conhecimento, que buscam crescer em amor, são frutos de justiça. São frutos de justiça. E aí, ele coloca lá, ó, mas quem é espiritual? Eu peguei 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo vai conseguir discernir o que ele está dizendo ali. O texto aqui, meus irmãos, Paulo ele não faz só referência a esse texto lá de, eu acho que é Isaías, ele não faz só a referência, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo ali, é um texto lá de Isaías. Mas ele não faz referência só aqui, ele vai fazer também essa mesma referência lá em Romanos. Mas ele está dizendo para a gente, ó, Isaías falava, poxa, quem vai ensinar a Deus? Quem vai instruir a Deus? Deus, ele é detetor de todo conhecimento. Né? Mas como Jesus já veio, então ele diz, olha, quem vai não
e eu quero assim deixar claro aqui mesmo, não conhecer tudo que Deus sabe, nem sondar tudo que Deus sabe. Mas está dizendo assim, olha, as coisas que são de Deus vocês vão conseguir discernir, porque vocês têm a mente de Cristo. É diferente do que está no mundo, né? Ou não tem esse conhecimento. Ele não vai conseguir discernir. Ele está dizendo aqui, olha, no que vocês têm feito, ou na prática que vocês têm tido, o testemunho diante do mundo, qual tem sido a escolha, qual a forma que vocês têm feito ou se portado? Será que é conforme a mente de Cristo? Ele está dizendo aqui, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está falando aos coríntios. E eu consigo, nesse momento, discernir entre o que é bom e o que é ruim, quando eu tenho a mente de Cristo. Diferentemente de quem não tem essa mente. O resultado aqui, meus irmãos, é que no que nós vamos fazer, será conforme o que o nosso Deus espera de nós. Então, só para concluir aí, o que somos será visto no que fazemos. E para fazermos as coisas certas, nós precisamos desenvolver um conhecimento de Deus ao ponto de lembrar sempre que nós temos ou devemos ter a mente de Cristo. Né? Olha só o que Cristo faz por nós, ou fez por nós naquela cruz. Ele nos proporcionou a oportunidade e o privilégio de saber o que o nosso Deus quer para nós. E também o que Ele espera que nós venhamos a fazer com tudo isso que Ele tem, ou com tudo isso que Ele nos deu. E aí nós vamos lá para o finalzinho. Né? O autor e o objetivo do crescimento. O fruto que vem por meio de Jesus Cristo. O fruto que vem por meio... O fruto não vem por mim, mas ele vem porque eu tenho Jesus. Vocês entendem? Porque eu tenho Jesus, eu dou aqueles frutos. Não é porque eu sou bom, ou não é baseado na minha performance, ou não é porque talvez eu tenha eloquência, ou não é porque eu sou muito bonzinho, ou não é porque eu pego a irmãzinha que não pode mais vir para a igreja com a minha família, não tem nada, ou não é porque eu contribuo, não tem nada a ver com isso. Mas o autor do crescimento da unidade, ou do crescimento do cristão, e o objetivo do crescimento sempre é Jesus Cristo. Sempre é Jesus Cristo. O fruto que vem não é o fruto que vem por meio de mim. Mas Paulo diz, olha, o fruto que vocês vão dar vem por meio de Jesus Cristo. Jesus que está em você. João 15:4. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Eu não botei aqui. E aí me ajudaria muito se pudesse. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus está dizendo, olha, para vocês darem os frutos corretos, vocês precisam permanecer em mim. O fruto não é do cristão, mas é de Cristo que está dentro do cristão. Tá? Então, lembrem sempre disso. E aí ele avança. E o objetivo é a glória e o louvor a Deus. O objetivo do crescimento e o autor do crescimento sempre vai ser o nosso Deus. Sempre vai ser o nosso Deus. No parágrafo aqui do 4.2, ele diz assim: servir ao Senhor com fidelidade é uma honra e um privilégio para homens que foram regenerados pela sua graça maravilhosa. E aí ele coloca o objetivo final do crescimento cristão é a glória para Deus, tudo voltado e direcionado para Ele, nada para o homem. O autor do crescimento é Jesus Cristo. O objetivo do crescimento é a glória do nosso Deus. É a glória do nosso Deus. Não é a nossa glória, não é para demonstrar que nós podemos fazer alguma coisa. Não. A glória é do nosso Deus. Nada ao homem, tudo a Ele. Tudo a Ele. Tudo a Ele.
Vamos juntos ler a conclusão? Ainda não acabou, mas nós vamos ler a conclusão. Tá bom? Tá bom? Então vamos ler a conclusão. Vamos juntos? Eu até botei ali, eu lembrei da minha época que eu estava na igreja onde eu nasci, né? Aí lá no final tinha assim, no boletim tinha assim, leitura em uníssono, né? Aí a saída também era em uníssono, não, tô brincando, né? Mas assim, a leitura era em uníssono. Então vamos tentar ler em uníssono. Eu não coloquei lá, mas quem tiver a revista aí, compartilhe com seu irmão ao lado. E quem não tiver, por favor, pode escutar, tá bom? Quem puxa? Eu vou puxar. Não é necessário e não para a exposição de textos bíblicos. Quer crescer na vida cristã, quer ser uma pessoa melhor, dedique tempo no estudo da Bíblia em oração. Seja orientado pelo Espírito Santo e não seja levado por literaturas escuras e desnecessárias. Use as formas mágicas e recorra à Sagrada. Então ele dá a fórmula aí. E dá a fórmula. O pastor, na última lição, ele falou sobre os puritanos, né? E como eles oravam. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso. E aí eu vou terminar hoje lendo. Entendi. Só um pouquinho. Já entendi. Eu vou ler essa oração. São várias orações puritanas que tem, mas eu encontrei essa daqui, eu achei muito boa, muito pertinente para a gente finalizar hoje a nossa EBD. E a oração era: Jesus, minha glória. Ó Senhor Deus, Tu me ordenaste crer em Jesus, e não irei fugir para outro refúgio, banhar-me em outra fonte, construir sobre outro fundamento, receber de outra plenitude, descansar em outro consolo. Sua água e sangue não foram separadas em seu jorrar na cruz. Que elas nunca venham a ser separadas em meu credo e vida. Que eu seja igualmente convencido da culpa e poluição do pecado. Sinta minha necessidade de um príncipe e salvador. Implore dele arrependimento e perdão. Ame ser puro de coração e santo. Tenha a mente de Jesus e ande em seus passos. Não me deixe permanecer fazendo a minha própria vontade, mas faz-me regozijar por estar sob o cuidado daquele que é sábio demais para errar, amável demais para injuriar, terno demais para me reduzir a nada. Que eu não venha a escandalizar ninguém por meu temperamento e conduta, mas recomendar e indicar Cristo a todos à minha volta. Fazer o bem a todos conforme permitam as circunstâncias, e não dispensar nenhuma oportunidade de ser útil. Concede que eu possa estimar meu ser, não como medida de orgulho e soberba, mas como forma de apoio e orientação. Ajuda-me a guiar minhas afeições com discrição, nada dever a ninguém, ser capaz de acudir àqueles que necessitam, sentir que é meu dever e prazer ser misericordioso e perdoador, mostrar ao mundo a semelhança com Cristo. Que Deus nessa manhã nos abençoe e nós lembremos sempre de orar dia após dia. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela infinidade
que Tu sempre tens a nos ensinar, Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar para esses ensinamentos que são colocados na Tua palavra aqui, Pai. Que foram falados, ó Deus, há tanto tempo, aqueles irmãos, mas que eles hoje ecoam de forma muito clara nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a Te amar mais, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a buscar mais a Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a moldar as nossas vidas, Senhor, segundo o que Tu tem nos ensinado através da Tua palavra, Pai. Coloca, ó Deus, nos nossos corações aqui na comunidade Batista Videira, Senhor, o Teu amor, Pai. E que esse amor, ó Deus, transborde aos nossos irmãos, dia após dia. Nos ajuda, ó Deus, a discernir entre o que é bom e o que é ruim, Pai. Entre o que é pecado, ó Deus eterno, entre o que te desagrada, Senhor. Nos constrange, ó Deus, quando, ó Deus, o tentador nos oferecer, ó Pai, coisas que são falsificadas, impuras, Senhor. Que nós possamos discernir, Pai, como é colocado ali aqueles irmãos e é colocado a nós hoje, ó Deus. Tudo que é falso, Pai. Tudo que não Te agrada, ó Deus. Tudo que vem para iludir, tudo que vem para nos distrair, Senhor. Nos ajuda, Pai, nas nossas limitações, Senhor. Faz, ó Deus, com que o nosso conhecimento cresça, baseado, ó Deus eterno, em sólido e alicerce, ó Pai eterno, que é a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, dia após dia, ó Deus, com amor fraternal, orar uns pelos outros, Senhor. Nos envolver, ó Deus, e gastar tempo, Pai, com outros irmãos, sabendo, ó Deus, que isso agrada a Ti. E é reflexo, ó Deus, num coração que tem se submetido a Ti. Nos ajuda, ó Deus, nas nossas orações, Senhor. Nas nossas limitações, ó Deus, quando não sabemos orar e somos levados, ó Deus, como crianças mimadas, simplesmente a pedir a Ti coisas que não vão ser, ó Deus, para a nossa edificação. Nos ajuda, ó Deus, a pedir o certo, baseado na Tua vontade, Deus. Nos abençoa, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Tudo, ó Deus. E que isso, ó Pai, não seja para nossa glória, que não seja, ó Deus, para que nós nos estejamos soberbos, ó Pai amado, mas que nós possamos depender unicamente de Jesus Cristo, Pai, do sacrifício dEle e do que Ele proporcionou a nós, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo mesmo, Pai. Nos ajuda a dar frutos verdadeiros, ó Pai. Frutos de justiça, Senhor. Não porque nós sejamos alguma coisa, ó Pai, mas porque um dia nós fomos, ó Pai, alcançados por Ti e enxertados na árvore verdadeira, na videira verdadeira. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro. Amém.